Sua esposa é de lá, do mesmo lugar que o senhor nasceu? É de Espírito Santo também. Também? Também. Tem a Vila Pacal. Município de Medicilândia. Município de Medicilândia. Nasci no São Félix do Xingu, no sul do Pará. E fui criada aqui em Altamira. 32 anos do seringa. É, aí os caboclos veio lá no Altinho? Sim, lá na Flor do Ouro. E aí, lá no Espírito Santo, né? Fui pra cá. Era lá, ele era... Meu nome é Abimael Palhano Muniz, nasci, tenho a idade, nasci no dia 6/6/46. Então, E qual cidade que o senhor nasceu? São Luís Gonzaga, fica na beira do Rio Miari, no Maranhão. À beira do Rio Mearim. É, entre Pedreira e Bacabal. Então, o senhor veio para cá com quantos anos? Eu vim pra cá com 25 anos. E qual foi o motivo que trouxe o senhor para cá? Humilhação por causa de terra dos outros. Já é pessoal que veio para o Brasil Central, Minas, Goiás e do Sul, Paraná e menos Santa Catarina, que eu não tive muita experiência. Tem catarinense aqui, mas mais gaúcho. Gaúcho está em todo canto. Né? E também os capixaba, né? O Espírito Santo. E aí esse povo já veio, venderam as coisas que tinha lá e vieram aqui e se estabeleceram, até hoje estão aqui. Aqui tudo migrante. Tudo migrante. Aqui tinha gente de todo lugar do mundo. Do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do exterior, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, da todo canto. Deu um cara de Brasília, foi lá no Sul, atrás de 25 voluntários para vir aqui na Transamazônica. O problema é o seguinte, era integrar, não sei se dá para não entregar. Sim. O lema era, não foi? Então, cada um que entrasse num lote desse tinha que desmatar. Era obrigado. É obrigado. 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 Porque senão não era agricultor, não era colono. Essa terra era terra do Inca, terra de... tinha demarcado pelo Inca, estava aqui, né? Uhum. Aí eu vim, já tinha um moradorzinho aí para trás, longe. E eu vim procurando essa terra e me apontaram essa daqui. Essa daqui não tem dono ainda não. Isso era tudo mata, de dentro para fora. Sim. Essa aqui não tem dono ainda não. Aí eu, pois essa é minha. Aí entrei para dentro. Porque o INCRA aqui teve um projeto de que o agricultor que vinha para cá, né, atraído por muitas promessas, né, ele receberia um lote, ele receberia, né, desenvolvido já dentro do lote 1 hectare de benfeitoria, como se diz, que ele pudesse começar a plantar ou desenvolver. Ele teria uma casa, né? Ele teria 6 meses de salário, então, né, e teria linhas de crédito, teria comércio aberto para poder comprar e fiado e tudo. Isso tudo passaria depois para o banco, para então, posteriormente, com a produção, isto, aquilo, pudesse então ser pago, né, coisa assim, né? O INCRA ajudou bastante, só que de um tempo, o INCRA até 80, o INCRA ajudou nós muito.
Agora do 80 para cá, depois aí, ó, acabou a assistência clínica. Eu estava no Paraná administrando uma fazenda e saí, o presidente do Garrafa Azul, médio, pegou um livro e jogou em riba da mesa e falou: brasileiro, eu quero que vocês me ajudem numa guerra, não sendo uma guerra de sangue na mesma hora sendo. Eu sou a arma e vocês é as balas. É uma colonização na Amazônia para nós ver se nós ganhamos o que é nosso. Nós não vamos entregar nossa terra brasileira para o estrangeiro, não. E confio nos brasileiros. Aí eu falei para a mulher, falei: olha, Leandro, vamos para a Amazônia? O general Médici, que era o presidente da República, ele teria dito, sobrevoando o Piauí, Ceará, o Nordeste castigado pela seca, ele teria dito, terra, olhando para o norte, terra sem homens para homens sem terra. Né? Cometeu equívocos um atrás do outro. Primeiro, terra sem homens não existia. Aqui os índios estão seguramente há 40 mil anos aqui. E depois os ribeirinhos há séculos. A partir dessa ideia simplória de que existiam duas áreas bem antagônicas no território nacional e dessa pressão que o campo sofria no Nordeste e no Sul, o governo oficialmente disse que havia dois objetivos para o Programa de Integração Nacional, né? O primeiro era de integrar essas regiões brasileiras, né? Construindo estradas, como a Transamazônica, a BR-163, a rodovia Belém-Brasília. E o outro era trazer essa superpopulação dos grandes centros para povoar a Amazônia. A senhora trabalhou na Transamazônica? Fazendo comida. Fazendo comida? Comer para peão. Aí de uma turma de 20 peão. Aí eu fui com o homem, perguntou se eu tinha coragem, eu digo: eu tenho. Como é que era o trabalho dos peões? Eles iam construir a estrada e voltavam para comer? A estrada já estava construída e tinha as pontes, né? Aí aqueles empreiteiros iam fazer as pontes, entendeu? Depois que a Transamazônica chegou mesmo, que aí chegou todo mundo trabalhando, aí as máquinas, né, de serviço ia aparecendo. Eu trabalhei de restaurante, de hotel, de churrascaria dentro de Altamira. Seu Zé, como é que o senhor ficou sabendo daqui da Transamazônica? Passava na televisão lá. O que passava? Passava os tratores empurrando a mata e serrando os paus e fazendo o vinho da Transamazônica. E aí eu achava que, aí uns faziam medo que tinha muita cobra, tinha onça, tinha índio. Eu digo: mas que conversa de cobra? Aí de Belém para cá eu vim de barco, no barco do Inca mesmo. Que é todas as 9 horas da noite sai de lá, saía um barco do Inca, barcos e mais barcos. Carregado de gente e avião por cima, mas era por água também. Vinha um avião com 600 pessoas, eles traziam aqueles búfalos, trazia de 600 pessoas. Chegava a derramar lá em Altamira. Mas no outro dia, aquele mesmo avião que trazia já voltava com 600 de novo. Quem vinha ficava com medo. Tinha o Pium, né? O Pium é um besourinho, conhece o Pium? Uma cidade como Altamira, que era a capital da Transamazônica, se inchou. Os problemas que elas já tinham aumentaram. Daí houve uma demanda por serviços públicos que a cidade não teve condições de aguentar, né? Então, falta de infraestrutura, falta de saneamento, poucas escolas, poucos médicos, subempregos, né? Todos esses problemas sociais que a cidade ainda hoje luta para ir superando. Como toda a Amazônia, a região do Baixo Xingu, Médio Baixo Xingu, né, participou da economia da borracha como protagonista principal, né, principalmente nessa primeira fase, né, em que não havia uma produção em outros lugares, né. Aí houve um afluxo muito grande, espontâneo praticamente, de pessoas interessadas em trabalhar com a borracha, principalmente seringalistas, né? Que depois começaram a trazer, então, os seringueiros. Houve a leva dos nordestinos.
Os nordestinos da borracha, eles vieram para ficar. Uma situação diferente, diferenciada. Eles miscigenaram com os índios e tal, e não tinham um mínimo caráter predador. Nasci em Tucunduba, lugar por nome Tucunduba. É, que estado? Ceará mesmo. E o senhor viveu lá há quanto tempo? Eu vivi lá uns 18 anos, mais ou menos, foi o tempo dessa Revolução da Guerra. Eu me alistrei para vir para Seringa. Já estava na idade de sair mesmo, 18 anos para 19, já tinha na idade para sair. Eu viajei para cá. O Arigó era um conscrito, em princípio, né, a regra geral, era um conscrito para participar da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha a possibilidade de não ir para a frente de batalha desde que ele viesse atuar como seringueiro. Cortar seringa a gente saía fazendo a estrada dentro da mata, né? Sim. Botando as madeiras, roçando para cortar, né? Cortar era com a facazinha para o cara cortar. Aí embute uma tigelinha para ela ficar parando. E o caucho derriba a árvore, são árvores gigantescas, enormes. É abatida para poder sangrar ela e tirar, fazer anéis. E o leite cai limpa o chão para ficar aquelas placas assim, de borracha. E como é que o senhor pagava os seringueiros? Seringueiro se pagava automático. O seringueiro entregava a borracha para ele. Nós comprávamos do seringueiro, nós é que pagávamos o seringueiro. Sim. O seringueiro nos pagava. Nós aviávamos também desse dinheiro que ele nos dava para comprar, nós aviávamos o seringueiro. E no fim do ano o seringueiro nos pagava também com a produção deles. A relação de produção, que a gente chamava de coronelismo, era horrível do seringueiro com o patrão, do seringueiro com o patrão, o seringalista, era 1000 vezes melhor do que a do coronel senhor de engenho do Nordeste. Aqui tinha aquela história da liberdade. Liberdade. Ele só não podia dispor da produção. Mas não tinha gerente fiscalizando, não tinha ninguém. Ele estava solto na buraqueira. Aqui na região, essa renda gerada pelo ciclo da borracha ficou concentrado na mão desses patrões, né? O seringueiro, ele ainda reproduzia aquele velho sistema que é a herança lá do século XIX, do primeiro ciclo da borracha, que é o sistema de aviamento. O patrão, ele carregava a mercadoria daqui lá para o alto, né? E aí aviava o seringueiro, né? Sim. O que é aviar seringueiro? Vendia mercadoria, né? Sim. Pegava, vendia mercadoria. Digamos, eu sou um seringueiro. Aí ele me vendia mercadoria, começava em maio até agosto. Ele me vendia aquela mercadoria para mim passar essa época, né? Até agosto. Aí em agosto eu tinha que fazer aquela produção para pagar aquilo que eu tinha pegado, né? Para tornar a fazer outro aviamento. Aí a vida do seringueiro, que eu quero dizer para vocês, era uma vida aperreada, mas quando o senhor, por exemplo, era um seringalista, soubesse, fulano é bom seringueiro, você ficava na expectativa, que eu não sei qual era o monopólio da borracha, ser tanto valorizado, e hoje eu faço a reclamação para a comunidade, para a reserva, para o povo que trabalha. Por que foi que a borracha perdeu o valor, meu filho? Caio, foi desvalorizada a borracha, o Banco da Amazônia não financiou mais os seringalistas. Hein? Que época foi? Isso já vem 60 e pouco já, 65. A borracha foi eliminada, o preço. O Banco da Borracha deixou de financiar e os patrões não tinham recurso para tocar, né, os seringais. O mesmo que ocorreu no primeiro ciclo da borracha no século XIX, final do século XIX, início do XX, que era uma relação, de um lado, extremamente cruenta, né, de conflito, combate, e emboscadas, e violência recíproca, etc., ocorreu nessa fase da Segunda Guerra Mundial, né, que é a fase dos arigós, etc. Eu mesmo já fui atacado 3 vezes.
pelos índios. A primeira vez eu andava cortando, mas outro rapaz, não andava só eu, andava mais outro rapaz, né? E eu não andava armado, só quem andava armado era ele. Aí ele ficou numa madeira e eu fui para outra, e quando cheguei lá, eles correram em riba de mim para me pegarem. E aí eu corri, né? Eu corri, quando passei por ele, falei, os caboclos, e ele correu atrás de mim. Aí vem me bater na beira, onde estava a canoa. Aí cheguei, embarquemos na canoa e saímos. E eles vieram até na beira do rio. Os índios com os seringueiros no primeiro embate, sempre a vantagem era do índio. Naquela época, os seringallistas, eles era uma guerra, né, entre os índios e os seringueiros, né? Eles tinham o hábito de falar, não, vamos amansar o branco, né? Vamos amansar os brancos. Mas os índios queriam se entregar com mão beijada, de coração, entregar. Essa é a segunda história que minha mãe me contou, né? Inclusive que minha avó estava no meio, meu bisavó estava no meio, minha avó, meu tio, estava tudo no meio, que foi onde morto esses índios, nesse galpão. Patucre era o velho que tinha a sua família e tinha esse outro grupo que, olha, vocês vão, mas eu não vou. Eu vou ficar aguardando, né? O Patucre ficou com a turma dele, ele, uma irmã, um irmão, e Patucre era irmão, aí tinha quatro filhas, tudo mulher. Eles colocaram esses índios dentro de um galpão, lá no Porto de Vitória do Xingu. Ainda hoje o galpão está lá, só que hoje o local está lá, o local. Aí foi o seguinte, aí os ribeirinhos começaram, levaram eles, a gente tinha um galpão muito grande, que é de guardar castanha, né? Armazenar castanha, e deram um alojamento para eles dormirem. O que foi que eles fizeram, né? Quando os índios estavam dormindo, ajuntou um grupo de colônia, né, que é um grupo de ribeirinhos, e trancaram a porta. Aí meteram fogo nos índios lá, mataram todos os índios de lá. Foi a segunda história que minha mãe me contou, foi isso. Aí que escapou um ainda por cima do teto. Nessa guerra não tinha vilão, tinha vítima, sabe? Todo mundo era vítima. Acreditava-se que a região a norte, a região da bacia amazônica, abandonaria aquele velho modelo de colonialismo interno, né, onde as pessoas vinham para cá, pegavam a sua riqueza e levavam essa riqueza para a metrópole. Com esses grandes empreendimentos, houve essa ilusão, né, de que essas riquezas ficariam aqui, que haveria um surto de desenvolvimento, né? Mas que desenvolvimento é esse que veio? Vai, sai fora! Vale sim, Camilo! Não estou preocupado com o antes e o durante e o depois. Só que daqui 10 anos você tem que me dizer para mim onde é que essas crianças que estavam aqui sossegadas estão. A preocupação é essa. A Agrovila São Nascente foi assim. As nossas crianças, elas já estavam dependendo de estudar. Aí, como as escolas só eram de primeira a quarta série, aí quem quisesse estudar mais tinha que ir embora para Altamira. Não, a nossa vontade era de quê? De ter um comércio grande e que tivesse uma escola que mantesse a demanda da criançada que estava crescendo. Porque o que ia acontecer? A gente ia pegar essa criançada e ia mandar para Altamira. Ninguém ia poder coordenar esses filhos. Como é que um pai ia coordenar o filho se o pai está aqui na roça e o filho está na cidade? Não ia dar nada que presta. Aqui era o orgulho da Rita. E por incrível que pareça, nós andava de pés, de lá da roça para a beira, 25 quilômetros. A gente saía, para a gente ir em Altamira era 3 dias. A gente saía, vamos supor, na segunda-feira ou no domingo, aí chegava na beira 3 horas da tarde, pegava um barco, descia, chegava em Altamira 6 horas. Aí no outro dia fazia as compras, pegava o barco das 7 horas, aí chegava lá no porto às 10 horas, vinha chegar aqui em casa de 7, 8 horas da noite, quando se fosse muito peso tinha que dormir no caminho. Ô, seu Joaquim, como é que era para chegar aqui? Quando era para sair daqui, eu saía daqui lá para o Dispensa, do Dispensa eu saía lá para a do Oeste, no outro dia que eu ia chegar na Altamira. 3 dias sempre. Mas ia caminhando? Caminhando. Ah, é? É. Aí o senhor já chegou e veio direto para cá ou ficou um tempo lá? Eu fiquei só 3 dias na Altamira. Aí eu cheguei, vim ali para a do Oeste, onde morava um irmão meu.
Aí já tinha umas pessoas conhecidas, que já conhecia a Tiara, me trouxe para aqui. Eu falei, eu quero ficar bem assim, numa água boa, assim. Foi o primeiro habitado de área que foi habitado aqui, foi Dispensa e a Ladeira do Oeste. E terceiro foi esse aqui, que veio, né? Eu morei aqui 4 anos, só eu e a família, assim. Sem ninguém? Sem ninguém. Aí com o tempo eu vim na Altamira, vim com um tempo esse cunhado meu, morar ali. Aí quando eu ia na Altamira, sempre eu falava que tinha terra aqui assim, de voluta, a pessoa ia, tem mesmo? Tem. E aí vinha mais eu, mostrava para eles, chegava, tirava um cipó e descascava um pau lá assim, aqui é meu. Falei, fez o que eu fiz, né? E foi enchendo de gente, né? E é assim, por exemplo, se um dos nossos amigos, que a gente sabe que é trabalhador, que mora aqui perto, que é por aqui, ele adoece, a gente vai lá. Se ele está com a roça, a gente bota a roça dele, a gente broca, a gente derruba, a gente planta, a gente colhe, entrega tudo no saco. Se for precisar até bota no carro e leva para a beira. Da minha casa aqui, rapaz, minha casa aí foi um sofrimento meio grande que eu passei para fazer ela. Aí eu vim para cá e comecei a tirar madeira, aí fui cavando os buracos aí, enfiei tudinho e depois estava armado, eu chamei uns amigos para vir ajudar a cobrir. Tiramos as palhas e cobrimos. Aí montemos a casa. Os seus amigos fizeram isso junto com o senhor por amizade mesmo? Por amizade. Não cobraram nada, só gente da igreja mesmo, porque eu vivo na igreja também, na Assembleia, né? Aqui tudo era mutirão. O cara dava o trator e o óleo e nós se virava com o resto. Nós entrava com motosserra, entrava com a mão de obra, nós é que tirava pau, nós é que fazia ponte, nós é que fizemos tudo. Não, contrapartida nossa de ajudar a fazer tudo. É uma parceria. O senhor tinha muitos amigos aqui, senhor? A senhora também? O pessoal da região, quase todo, nosso amigo. Graças a Deus, o que nós não temos aqui é inimizade, né? Graças a Deus. Todo canto que nós chega, nós fazemos muita amizade, né? E o que vocês sentiram vendo os amigos indo embora? Nós ficamos sentindo assim. Pode sair, porque para onde nós podíamos ir, que era para a casa dos vizinhos, os vizinhos já foram embora. Lá está só a solidão, né? Do outro lado aí do Arroz Cru está só a solidão, não tem mais ninguém. E o vizinho bem aí do seu Jarbas, que era o vizinho próximo que nós tínhamos, também já foi embora. Tem um vizinho bem ali também não está, que foi atrás de uma terra, que ele pegou uma carta, Nossa Energia, né? Foi atrás de uma terra. E nós estamos aqui esperando essa decisão para ver se nós sai. E daqui, de onde eu tô, do meu vizinho aí para frente, aí por aí afora, por 45 afora também não tem ninguém, já foi também, todo mundo 45 adiante também já foram indenizados. O pessoal de tem Vara ninguém. lá, que segue para lá, também já não tem mais ninguém, foram embora. Não pode falar mais nem comunidade, porque um morador só não forma uma comunidade de 2 pessoas. O pessoal vai continuar se reunindo? Eu acho que não. Vai continuar se espalhando mais de cada vez, cada vez mais. E uns vai para um canto, os outros para outro, ninguém sabe onde é que vai, né? Eu acho que isso seja assim. E aí? Olha, com 2 meses, se eu olhasse na barriga de uma mulher, eu dizia que se fosse homem, eu dizia que era homem, se fosse mulher, eu dizia que era mulher. Mas, dona Didi, a senhora acha que foi o curso que lhe deu esse saber? O curso ou Deus que me deu essa conduta? E quando chamavam a senhora para fazer um parto, como que era a preparação para fazer o parto? Eu já tinha tudo ajeitado. Já. Eu sonhava, a mulher vinha me falar de noite, quando eu dormia, que ela ia ter o parto normal, enfim, tudo direitinho, do jeito que ela me falava, eu ia fazer rapidinho. Foi. Quando ela estava grávida, que eu ia ver que ia dar problema, eu disse, não, minha filha, eu não vou te assistir. Vai para Altamira ou vai para aí, que não vai dar certo. A senhora já identificava que ia ter problema? É. Como é que a senhora identificava que ia ter um problema? Como era? É. Porque sabe o que eu fazia? À noite eu rezava para a Virgem do Bom Parto e via tudinho. Eu nunca levei menino meu em médico nenhum.
Criei meus filhos tudinho, tomando seu chazinho, seu xarope, seus remédios de verme, era tudo a gente fazia já em casa. Sim. Mas na mata, nossa mata aqui, nós fizemos uma assembleia que nós falamos aqui, nós tivemos o slogan Amazônia Farmácia Viva. Porque, na verdade, a nossa Amazônia aqui, ela é uma farmácia viva. Tem tanto na nossa natureza aqui, que tudo que tem nessa natureza, eles vêm buscar para depois colocar lá nas partilheiras, né? O que nós podemos usar sem química nenhuma. Essas pessoas, né, essas parteiras e benzedeiras, que na verdade é uma prática que a gente vê se reproduzir ainda, mas que vem perdendo espaço, né, em virtude da proximidade dos hábitos urbanos nesses espaços, né? A chegada da tecnologia traz muito isso, né? Então, a gente percebe que essas pessoas, elas não são qualquer pessoas, né? Elas se auto-intitulam, inclusive, são apontadas como pessoas que receberam esse saber, esse conhecimento como dom divino, né? Então, que elas têm o privilégio de carregar durante a vida, né? De fabricar esses remédios. Você percebe aí o imaginário, né? Esse vínculo forte com a crença, né? E aí quando a gente pensa, não, mas erva medicinal, tá, ela tem o poder curativo através do princípio ativo, isso é comprovado cientificamente, né? Mas associado a isso, a gente tem uma força nessas plantas, que é uma força meio sobrenatural, que é uma força meio inexplicável, né? A gente conversando com as pessoas, a gente percebe isso. Então, sempre as parteiras, as rezadeiras, as benzedeiras, elas usam a erva medicinal associada a fortes orações, a fortes rezas, que são repetidas vezes ditas, né, com o fim de curar aquele mal que é do corpo, mas também pode ser do espírito. O índio nativo, na mata, ele se cura com a folha, a remédio medicina da folha. Ele vive na natureza. Até uma folha que você passa num ferimento, ele sara. E se você ter contato com o branco, se não tiver medicina, você não sara. A maior parte das pessoas mais jovens estão perdendo a cultura, eles não usam mais, né? A traição do índio mesmo, né? Porque vai, como eu, outros, meus irmãos, outros, eles ainda têm mais lembrança ainda da cultura, mas o pessoal jovem não lembra mais. Então, enquanto a gente está ensinando como é que vive o índio, como é que a gente é a atração que a gente vive, né? Da natureza que a gente se criou. Tem índio aí, que ele vive aqui, nosso povo mesmo, tem índio, que ele ainda vive nativo ainda. Ele está na cultura dele ainda, ele está no convivência dele, né? Convivência dele. Ele vive muito pouco, assim, ter contato com gente, né? Aí, cari, caratinga, pacu, piau. Como é que é a madeira? Madeira você faz do tamanho que você quer. E agora tem cabo aí que tem madeira que atravessa esse rio de um lado para outro. Mas é uma rede? É uma rede. É uma rede. Estende. Estende ela comprida assim, não é muito alta não. É meio abaixo, né? Nessa altura aí, mais ou menos. A altura de sacado 2,5, 2 metros. A altura. Sim. No fundo. Agora eu compro isso aí. Você faz do tamanho que quer. Aí seca um quadro de rio, que é o peixe vai passando ali, o que vai passando vai ficando. Vai ficando. E aí é só recolher? É só recolher. Tirando, jogando dentro da canoa. O jeito de pescar aqui é o quê? É só tarrafa, não? É a tarrafa, é a tela, que chama linha, né? Aí a maiadeira, no caniço, uma varinha batendo nos pés de fruta, que a gente chama. Então esse é um marisco que funciona aqui. Espinhel, tem muito que usa espinhel.
Vocês são caçadores? Rapaz, nós éramos caçadores. Agora a gente não pode caçar muito porque é proibido caçar. Todo ribeirinho é caçador? Todo ribeirinho vive da caça, né? Como é que começa uma caçada de mateiro? De mateiro você solta os Sai calções cedo. do mato. Sai cedo, que é a hora que Preferência eles sair levam. cedo. Hora que eles É a vão hora dar que ele mato. passou, o cachorro sente o rastro dele e vai bater onde ele tá. Aí chega na mata, entra na mata. Entra na mata e o cachorro pega o rastro, a gente sai acompanhando, ele aqui lá latindo, até quando levanta ele vem pra água. E aí faz o quê? Aí ele vem pra água e o esperador tá no rio lá e mata ele. Então hoje a gente tentou ver como é que era a caçada do mateiro. E como é que foi essa experiência? Mas não deu certo, né? Porque o bicho fugiu, né? Nós esperou em um lugar e ele foi sair no outro. Mas amanhã, né? Quem sabe que não vai dar certo. E vocês vão tentar de novo? Vamos tentar amanhã. Que embarcações que fazia? Lancha. Era tudo, fazia lancha, fazia barco, canoinha. Até hoje eu como tá de canoinha aqui, que eu estou fazendo aqui na biqueira de casa. Eu trabalho aqui mesmo. É que os meus meninos tudo aprenderam. Eles trabalham na beira do rio aqui, ó. Trabalho com... Tudinho. Eles aprenderam Carpinteiro tudinho. naval. Carpinteiro naval. Tudo faz lancha aí. Como que chama a parte da frente do barco? É quilha? Talhamar. Talhamar. E para trás é o quilhão. É o quilhão. É. E tem uma madeira que põe no meio, né? Que fica curva assim. Não Aquilo tem? é o quilhão dela. Aquilo é o quilhão. É o quilhão, é. Bota aqui, aqui senta o talhamar aqui e aqui senta o quilhão para trás. Quilhão para trás. É. Tem a bicha, tem o braço e a caverna. A primeira que a gente põe é a caverna logo. Caverna? É, a caverna. Aquilo a gente mudia, faz tudinho, às 8, aí vai dividindo 50 centímetros de uma para outra, aí vai parafusando tudo igual, depois bate a fasquilha. Bate a fasquilha, tudo bem certinho, aí depois vai enchendo tudinho. Aí quando chega de certo meio, aí corre a tábua, a fasquilha lá pro talhamar e senta a tábua da borda. Fasquilha? É, fasquilha. Fasquilha. Aí senta a tábua da borda, aí vai enchendo de tábua. Vai enchendo até quando... Até fazer o barco. Vai fazer o barco. O santo que era Omides, leva nossas orações, com dança e com... São Benedito veio de Abaeté, num barco. Quando chegou mais adiante, ele pediu o leme para vir pilotando. Mandou que a pessoa fosse deitar, dormir, o dono do barco e o ajudante. Que quando amanheceu o dia já estava aqui no Porto de Gurupá. A vela bem enroladinha, bem amarrado o barco. E vieram procurar, São Benedito estava aí. E aí procuraram saber. O dono do barco disse, olha, veio um moreno pedir passagem e nós trouxemos. A bordo ele pediu o leme. E quando nós se acordamos, nós já estávamos aqui em Gurupá. E era São Benedito. Eu sou Neta Gil, eu nasci nas ilhas, numa ilha chamada Simpatia. Então, meus primeiros passos, minhas primeiras falas foi dentro dessa cultura da festividade de São Benedito. Ele é meu, ele é de todos, né? Então, ele é nosso, da comunidade, é o São Benedito que a gente chama São Beneditinho, né? O São Benedito Pequeno, que é festejado agora no sábado de Aleluia, todos os anos. A gente identificou correntes de religiões afro-brasileiras presentes na região, aqui na área de influência da Guerra Belo Monte, com bastante força, né? Candomblé,
né? Elementos que a gente pode chamar de algo muito similar ao terecô, se não o próprio terecô, né? E a Umbanda, né? Meu nome é Inês, nasci no Maranhão, história da minha vida. Meu nome é Alaide Alves Barbosa, sou natural de Macapá. Eu que fundei essa religião aqui em Altamira, no Pará. Com vergonha, porque eu me achava muito bonitinha e eu achava que os orixás teriam ficado no Rio de Janeiro e não tinham me acompanhado. Meu nome é Gerson Bispo da Silva. Você nasceu onde? Em Ilhéus, na Bahia. Quando o senhor veio de lá, o senhor já tinha a intenção de fazer trabalhos com candomblé aqui em Altamira? Sim, tinha, porque é o dom que Deus me deu, não posso nunca abandonar, só quando mesmo não aguentar mais, tudo mesmo. A chegada de um grande empreendimento numa região pode gerar impacto no patrimônio cultural das pessoas que aqui vivem. Se a gente pensar que tudo o que pode gerar a perda dos subsídios para uma celebração de comunidade, por exemplo, seja o espaço em que ela é realizada, os objetos que são usados, o conhecimento que é aplicado ali, as pessoas que estão ali, os costumes dessas pessoas, eu posso gerar um impacto negativo nessa celebração, prejudicar a existência desse bem cultural, a existência e a perpetuação dele.